Bom dia, pessoal. Vou colocar aqui a respeito de um comentário não, um vídeo que a Juliette fez ontem. E por acaso, na hora que ela estava fazendo o vídeo, eu estava no outro telefone. Eu entrei rapidinho no Rios que eu estava vendo e eu estava no outro telefone falando com a AIMA. Ação judicial contra a AIMA. Processualmente falando, o termo certo é em face de. Mas, para que vocês entendam, eu vou botar contra a AIMA. Aqui. Contra a AIMA. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Fica aí, chamem os amiguinhos para assistirem. E o que acontece? Vocês sabem que ontem eu estive em Cascais, na delegação, uma das delegações mais reclamadas, tá? Pelo mau atendimento, mas eu estive lá e eu estive tentando fazer uma coisa que era um remanejamento de agendamento, ou seja, eu tinha agendamento de 2 clientes que estão fora de Portugal, não têm mais interesse em permanecer com o processo de residência, porque tiveram que regressar ao Brasil. É um casal em que a mãe de um deles sofreu um acidente grave e está em um estado muito grave no Brasil, ela teve que retornar sem previsão ou expectativa de voltar a residir em Portugal, declinou do agendamento. Eu sou a procuradora dela, advogada nomeada por procuração, e fui falar em nome dela na seguinte intenção: olha, eles não podem comparecer. Se eventualmente o CEF buscasse, a ANBA buscasse informações, ia ver que eles atravessaram a fronteira e que saíram de Portugal. E não se tratava de um pedido de alteração de data para eles, se tratava sim de um pedido de cancelamento. Olha, essas pessoas não têm mais interesse em permanecer na posição de imigrantes e retornaram para os seus países de origem. No entanto, eu tinha 2 outras pessoas que vieram com visto prévio e que não estavam conseguindo ser atendidas anteriormente, que por isso me procuraram. Eu não tirei o visto de nenhuma dessas 2 pessoas novas, ok? Mas elas entraram em contato comigo porque não conseguiam um atendimento. Então fui até Cascais na intenção de que, olha, eu tenho agendamento aqui dos fulanos A e B que desistiram da posição de imigrante e quero substituir pelos fulanos D, C e D, ok? É possível? Não, não é possível. Eu enviei um e-mail anteriormente para a comunicação do geral, enviei um e-mail para a delegação de Cascais que não fui respondida. Quando eu cheguei lá, a atendente, senhora Paula Correia, disse o seguinte: a senhora deveria ter tentado trocar o agendamento pelo telefone. Falei, olha, não seria possível, porque... E até fiz uma piada com ela. A senhora está se referindo ao 217-115-000? Não é possível falar com eles. E olha, graças a Deus que a senhora não precisa, em momento nenhum da sua vida, ligar para a AIMA, porque se precisasse, a senhora ia entender como é que a gente se sente. Ficou naquele embate de que ela dizia que eu tinha que tentar pelo agendamento, que era o canal oficial de agendamentos, canal de atendimento pelo telefone. Eu falei que esse telefone não funciona. Essa situação já foi ultrapassada, inclusive na justiça, ok? O que eu fiz? Liguei para a Ordem dos Advogados, delegação de Cascais. Falei com a doutora Branca e ela me orientou que eu fizesse uma representação, né, contra a delegação, copiasse a bastonária, a doutora Fernanda, copiasse o código, o responsável pela questão da deontologia jurídica, né, pelo tratamento com os advogados, e copiasse também a delegação de Cascais na comunicação. E, óbvio, me orientou a fazer uma reclamação no livro amarelo, que eu fiz, mas eu estou colecionando reclamações no livro amarelo. Eu daqui a pouco vou abrir uma pastinha só de reclamações não atendidas, ok? E botar de souvenir. Depois eu acho que eu vou fazer um portal assim no escritório, bem grande para cobrir uma parede, para demonstrar quantas vezes a administração pública é totalmente ineficiente na resposta aos cidadãos. Eu vou lotar uma parede inteira, vai ser um papel de parede que eu vou colocar lá com contact, mostrando assim o quanto a gente sofre para exercer a advocacia em Portugal quando você trabalha na área de imigração. Muito bem, mas a história, eu já tinha contado essa história no vídeo anterior.
E vamos continuar, né? Porque tem o segundo capítulo. Voltando para Braga, peguei o telefone, eu tava de carona, porque quem tava dirigindo era o advogado, o outro advogado que trabalha no escritório, acompanhados dos dois clientes, porque agora eu tenho 2 agendamentos para trocar e um terceiro. Porque ela não só não aceitou fazer o remanejamento daquelas pessoas, como remarcou 2 clientes que declaradamente retornaram para o Brasil. Ou seja, vocês estão percebendo? Vocês conseguem perceber a loucura? A loucura, é manicômio. As pessoas falam assim, nossa, é palhaçada, é circo. Não, não é circo porque não tem graça. Circo tem muita graça, eu adoro circo. É manicômio mesmo, manicômio. Não consigo ver outra maneira. A pessoa falou, não quero mais ser imigrante, voltei para o meu país de origem, desisti do meu processo. O que a dona Paula fez? Remarcou essas pessoas para o dia 20 e dia 21 de novembro. E disse mais, a senhora não pode remarcar, tem que ser pela via do atendimento. Ela me exigiu que eu ligasse para remarcar, para que eu trocasse aquilo que ela fez. Porque como é que eu posso provar que foi ela que... Gente... Tô aqui com papel, acho que eu tenho... Eu já volto, só um instantinho. Eu tenho que mostrar que foi ontem que foi feito. Senão é loucura, né? Ó, estão vendo a data de ontem? 24 de julho. Ó, Cascais, data de ontem. Eu tô dizendo assim, ó. Essas pessoas não querem voltar para Portugal. Desistiram do processo de imigração. Aí ela me vem, carimba, bota tudo bonitinho e remarca as pessoas que dizem que não querem voltar. Isso com advogado, com procuração, com plenos poderes, representando as pessoas. Ou seja, cancelou de forma arbitrária os poderes do advogado. Não deu razão a eles. Ou seja, a procuração não serve... Ela disse isso, literalmente. A procuração não serve de nada. As pessoas deveriam estar aqui presencialmente para fazer renúncia. Falei, a senhora não entendeu. Justamente porque eles não se encontram em Portugal e não têm interesse de voltar, é que eles não estão fazendo a renúncia e nomearam um advogado para fazê-lo. E ela disse que não tinha poderes para fazer isso. É loucura mesmo, tá, gente? Aí eu fiz a reclamação 3 no livro amarelo, porque ela disse, em meu nome, em relação ao meu atendimento que ela fez comigo, em relação aos meus clientes. E aí, por fim, ela falou, a senhora tem que tentar... Olha, repetindo, eu mandei o e-mail, tanto para a delegação de Cascais, quanto para o geral, pedindo essa alteração de titularidade. E aí ela vai e fala, você tem que tentar falar com atendimento. Óbvio que eu não tinha a menor esperança de conseguir, mas fiz o que ela me pediu. E vejam aqui, na volta para Braga, vê se vocês conseguem perceber. Aqui, ó, CEF fixo. O tempo de ligação foram, no primeiro, 1 minuto e pouco, e no segundo, 35 minutos. 35 minutos, dos quais eu esperei para falar por cerca de 32 ou 3, e o restante foi só debatendo com o atendente, de nome Helder. E ele disse o seguinte, senhora quer cancelar? Tá bom, pode cancelar. Falei, sim, eu quero cancelar, mas eu não quero apenas cancelar, porque esse movimento eu já fiz. Eu já liguei para a AIMA, eu já marquei os agendamentos e fiquei com isso registrado. Tanto é que eu tenho os comprovantes dos agendamentos que eu fiz anteriormente. Mas eu quero mais do que cancelar, eu quero trocar, eu quero colocar no lugar daquela pessoa que eu inicialmente pedi, uma outra pessoa. A resposta do senhor Helder foi a melhor de todas. Ah, isso não pode fazer. Falei, mas por quê? Ah, porque a senhora não pode excluir e colocar um outro no lugar. Eu falei, não, mas foi eu mesmo que fez a marcação. Se a senhora cancelar, pode. Eu falei, por que eu não posso trocar? Política de proteção de dados. Essa foi a resposta. Eu falei, política de proteção de dados? Peraí. Então significa que eu ou qualquer um do povo que esteja na posse dos números de passaporte, data de nascimento de um dos requerentes e saiba que ele tem um agendamento, pode ligar para a AIMA e falar assim, olha, agendamento, se identificando como advogado, dando o número de uma ordem qualquer e dizendo, agendamento da Maria Aparecida, que nasceu no dia 10 de maio de 1953, que está agendado para a delegação de Cascais em novembro de 2024, às 11 horas da manhã. Cancela, por favor. Quem é a senhora? Ah, eu sou a advogada dela. Ah, pois não, tá cancelado. Pronto, fim, desligou o telefone. Mas eu não posso
falar assim, olha, sabe a dona Maria Aparecida que não vai nesse dia? Então, coloca o João das Neves, que vai nesse dia, que também é meu cliente. Isso eu não posso fazer. Isso eu não posso fazer. Me digam, vocês conseguiram perceber alguma lógica? Ninguém pediu a minha identificação. Ninguém pediu identificação no seguinte sentido, comprovar. Eu falei, olha só, se esse for o problema, não tem, eu faço por e-mail, como eu já fiz. Eu já fiz por e-mail, mas o e-mail não foi respondido. A senhora tem alguma outra pergunta? Tenho sim, eu tenho outra pergunta. Eu quero saber por que os 262 e-mails que eu enviei no mês de junho não foram respondidos até agora. As ligações ficam gravadas, você sabe, né? E aí o Helder me diz o seguinte, a senhora vai continuar nesse tom? Porque se a senhora vai continuar nesse tom, eu não posso continuar o seu atendimento. Falei, que tom? Você perguntou se eu tinha outra pergunta. Eu tenho. Você diz que eu não posso fazer a troca. Não consigo entender. Você diz que eu posso cancelar, simplesmente declarando que eu estou representando o cliente. Depois diz que eu não posso substituir por uma política de proteção de dados. Ok, entendi que eu não vou resolver nada com você hoje, a despeito da senhora Paula Correia, vou repetir, da delegação de Cascais, instruída pelo seu Arthur Girão, que é, segundo ela, foi ele que disse, que é o representante da delegação de todas as lojas de atendimento da AIMA, disse que eu não podia trocar e que eu deveria ligar sim para o teleatendimento. Eu ligo e o Helder fala, a senhora não pode fazer isso porque a gente não faz a troca, a gente só cancela. Tá bom, isso eu já entendi que diante de toda loucura, isso é de louco. Falei, tá bom. Aí esse canal que eu falei foi de informações. Aí eu fiz o seguinte, falei, tá bom. Já que você não pode me dizer ou melhor, já que você diz que eu não posso trocar, e eu já pedi o agendamento dessas pessoas em outra oportunidade, gostaria de saber como é que eu faço para ter respondido 262 e-mails que eu enviei no mês de julho. Junho. Contando já o prazo daqueles que a gente já tá de revisão, ou seja, passou o prazo de 90 dias e você já tá reenviando os e-mails. E aí ele foi falar sobre o meu tom. O seu tom não tá muito cortês, então o seu tom, então eu vou desligar a ligação, pum, desligou, pronto, acabou. Então, em resposta ao pedido que a dona Paula me fez, eu fiz. Apesar de ser insano, até porque existe uma regra e ela está no CPA que chama administração eletrônica. É direito do particular fazer os procedimentos via eletrônica. E foi o que eu fiz. Isso tá sendo respondido? Eu falei, não. Apesar da instrução da pessoa ter dito que eu deveria falar no telefone, eu falo no telefone. E o telefone me diz que eu não posso fazer nada. Ou seja, voltando ao início do vídeo, enquanto eu falava com a AIMA ontem no telefone, eu assistia no outro a fala da Juliette. E a Juliette dizia, só ação judicial. É isso mesmo, gente. Só ação judicial. Eu tenho mais de 200 pedidos administrativos sem nenhuma resposta, já caducando o prazo de 90 dias. Infelizmente, em terra de maluco, você não... Assim, é vergonhoso isso que eu vou lhe dizer. Vergonhoso mesmo. Por quê? No Brasil existe uma coisa chamada mandado de segurança. Quando uma autoridade coatora não cumpre aquilo que a legislação impõe, você entra com mandado de segurança direcionando a ação para ela, aquela autoridade coatora. E aquela autoridade coatora vai ter que responder a uma sentença judicial, inclusive com pena de responsabilidade própria, porque ela está em nome do Estado, falando como uma figura do Estado, mas ela está agindo em nome próprio, porque ela está agindo contra aquilo que o Estado definiu, porque aquilo que o Estado definiu está na legislação. Ou seja, a dona Paula ontem agiu contra o Código de Processo Civil, no que diz respeito a como devem ser instruídas as procurações, agiu contra o Código de Procedimento Administrativo, que diz como devem ser tratados como deve ser o tratamento dado aos utentes pelos agentes públicos, agiu contra a Constituição da República, que diz que não pode haver tratamento desigual a imigrantes e cidadãos, ou seja, ela saiu agindo contra uma série de determinações legislativas. Vai acontecer alguma coisa com a dona Paula? Vai acontecer alguma coisa com o seu Helder? Vai acontecer alguma coisa com a dona Sandra, que é a coordenadora da loja de Cascais, que não se dignou a descer para falar comigo? Também não.
Agora, vai acontecer muita tragédia com os 8 imigrantes que estavam lá na ANMA, às 9 horas da manhã, até às 9h30, que era aquilo que eu estava ouvindo, tá? Porque possivelmente ao longo do dia, várias pessoas foram mandadas para casa, que tiveram seus agendamentos arbitrariamente cancelados sem nenhum aviso. A pessoa chega lá de manhã com o agendamento na mão e aí chamam uma meia dúzia de nomes. Fica faltando outra meia dúzia. E aí a segurança, que não faz parte da administração pública, ela é segurança, fala assim, quem mais tem agendamento para 9, 9h30? Aí a pessoa levanta a mão. Você é de onde? Você é de onde? Você é de onde? Ah, hoje não vai ter atendimento não. E as pessoas falam assim, como assim não vai ter? Não vai ter atendimento. É com visto? É com visto? Sim, é visto de procura de trabalho, é visto de reagrupamento, é visto de estudante, e as pessoas são mandadas para casa. Essa advogada fez o quê? Ei, para tudo. Para tudo e vamos lá. Fulano, Beltrano, Ciclano, pedi licença à segurança e falei assim, vocês não vão para casa, vocês vão pedir o livro amarelo agora. Aí a segurança foi lá dentro, ok? No que ela foi lá dentro, ela volta e começa a perguntar para cada um deles de onde eles eram. Aí a pessoa falou, eu sou do Algarve, eu sou de Guarda, eu sou de Beja, eu sou do... E começou a falar. As pessoas que eram de longe, veja bem, todo mundo, antes de eu abrir a minha boca, estava indo embora. Eu levantei e falei, não, olha só, por favor, venham aqui. As pessoas vieram. Você, falei para todos. E por acaso tinha uma pessoa que era de Cacém. A pessoa que era de Cacém, que é ali de Sintra, que era do lado, não foi atendida, não teve jeito. Mas as outras, depois da instrução que eu pedi o livro amarelo para todo mundo registrar a reclamação sobre aquilo, aí a atendente foi lá dentro, conversou com alguém, volta com a seguinte informação, me diz aí de onde você é. Aí era de tal lugar, e volta, depois da decisão superior, dizendo assim, olha, para essas pessoas vai haver o atendimento. E eu observei e ouvi com o meu ouvido de tuberculoso a seguinte frase da senhora, olha, vocês têm que ficar muito gratos, porque a gente vai atender vocês hoje, porque vocês foram desmarcados. Ei, querida, ninguém tem que ficar grato por nada, porque é obrigação do atendimento público prestar o atendimento com urbanidade. Além do fato de que atendeu as pessoas, porque minha iniciativa, todo mundo ia reclamar no livro amarelo, e eu já estava explicando como se fazia uma ação de intimação para casos como esse, ela ainda queria dizer que eles deveriam ficar gratos por ficar lá fora, à espera de serem atendidos fora do horário determinado, porque primeiro era a lista que o CEF elegeu, depois era a lista das pessoas que estavam marcadas e foram mandadas embora, mas que se impuseram e resolveram ficar. Para essas pessoas, fica lá fora esperando igual um cachorro no sol, ok? E aí depois que você entra, você ainda escuta que, olha, dê graças a Deus que eu te atendi. Meu Deus, a gente fica assim, ó. Aonde esse país vai parar? E vem todo bonito, elegante, de terno, cheiroso, aparecer na mídia e nos eventos sociais da CPLP, o primeiro-ministro dizendo, nossa, a comunidade brasileira e a comunidade da CPLP são todos muito bem-vindos. Bem-vindos para quê? Para ficar com o dinheiro do nosso imposto? Bem-vindo para a gente gastar aqui no IVA? Ah, sim, são os bem-vindos. Agora, bem-vindo para obter um título de residência? Não, aí já não é muito bem-vindo, não. Mas se você é esportista, se você trabalha num grande clube de futebol, se você foi convidado e é um atleta, ah, isso sim, a gente vai garantir para você uma via verde. Sabe por quê? Por causa do lobby. Significa o quê? Que as pessoas são tratadas de maneira desigual. Qual a diferença de um pasteleiro, de uma empregada doméstica para um jogador de futebol? Ah, existe uma diferença. Socialmente não existe, não. Pela Constituição não deveria existir tratamento diferenciado, mas agora vai existir, porque essas pessoas têm um lobby forte dos clubes futebolísticos que querem esses craques para ganhar patrocínio, para ganhar dinheiro, para ganhar nas apostas. Então aí, nesse caso, poxa... Vamos fazer uma via verde? Ou então, no caso das construções de habitação de luxo, dos hotéis, aí precisa de imigrante, né? Vamos fazer uma via verde também? Agora, para a pessoa que vem para cá,
para ser um trabalhador comum, sem nenhum lobby, sem nada por trás, que vá fazer com que ele tenha direitos garantidos. Não, isso aí é reles. Fica lá, na chuva, no sol, esperando e agradeça quando você for atendido, mesmo com agendamento. Mesmo com agendamento. Porque eu, administração pública, sou o dono do poder e faço o que eu quiser, de respeito à Constituição, de respeito ao Código de Processo Administrativo, de respeito ao advogado, Código de Deontologia. Eu não respeito ninguém. Eu faço o que eu quero. E acontece alguma coisa comigo? Não. Nem análise de desempenho da função eu tenho. Ou seja, eu não sou demitido nunca, porque eu sou super poderoso. Eu sou um funcionário público. E ai de você que vinha falar mal de mim. Esse é o Portugal que estamos vivendo. E as pessoas falam assim, quando a gente reclama, volta para o seu país. Olha, eu bato na minha boca quando eu falei mal alguma vez do funcionalismo público do Brasil. Porque a gente não sabe o quanto somos bons comparado ao lixo que temos em Portugal. E aí vocês pensam assim, por que é desse jeito? É porque falta profissionais? Não. Quase 1% da população... Não, quase 10% da população portuguesa é formada por funcionários públicos. Não falta mão de obra. Quando a gente vai para a Europa, de modo geral, esse índice é muito menor. Ou seja, a gente tem mais população proporcionalmente em relação ao número de funcionários. Portugal é um movimento contrário. Proporcionalmente, a gente tem mais funcionários do que população. Ou seja, era para a coisa andar, certo? Não, mas não anda, não. Não anda. Então, quando a gente fala assim, brincando, olha, não foram os índios, os africanos que criaram as burocracias. Pensem sobre isso. Então, gente, porque eu não quero me alongar no vídeo, compartilhem esse vídeo, por favor. Porque eu tô naqueles dias, irada, eu grávida, com o maior barrigão, no sol, no CEF, humilhada por uma senhora de 1,5 m que fez questão de se colocar como a rainha da Inglaterra. Ok, vamos superar essa situação. Temos que lotar o judiciário. Temos que ir para a rua, temos que nos movimentar, porque a economia da administração de Portugal, ou seja, nós, através dos nossos impostos, estamos pagando esses funcionários os seus salários. Então, não podem tratar a gente como cidadãos de segunda classe. Digo mais, quando a gente pensa em classe social, uma segunda classe, né? Aquele da cabine, se você vai separar num avião, tem a primeira classe e a segunda classe. A segunda classe tem lanchinho, tem lugar para sentar, tem travesseiro, tem cobertor. Quisera eu que o imigrante fosse tratado como cidadão de segunda classe. Ele é tratado como cidadão de quinta classe. Olha, se fosse a gente for mal comparando, é aquele que tem que viajar dentro do banheiro do avião, sentindo cheiro de bosta. Vocês perceberam o grau de complexidade que a gente tem vivido em Portugal e que se você for depender da boa vontade da administração pública, nada vai se resolver? Então, acionem os seus respectivos advogados e botem esses advogados para trabalhar para que vocês consigam o seu direito. Já que não é possível fazer via administrativa, não fica aí passivamente esperando que tudo vai se resolver, porque não vai acontecer. Emblematicamente, falei hoje com uma pessoa de um caso, olhem que absurdo! Uma menina, idade escolar, mora em Portugal há cerca de menos de um ano. Até hoje, não conseguiu matrícula na escola. Qual é o argumento da escola, do grupamento de uma escola do Porto? Ela não tem um domicílio fiscal em Portugal. É claro que não tem. Primeiro que ela é menor de idade. Para que ela tenha um domicílio fiscal em Portugal, ela precisaria o quê? Ser reagrupada? Tem vaga de reagrupamento? Não. E as finanças não vão fazer um domicílio fiscal para uma criança que ainda não tem residência. Isso é o que acontece. E a escola diz que, bom, como não tem domicílio fiscal em Portugal, eu não matriculo. Viram um absurdo? Viram a arbitrariedade? Óbvio que ela não tem dinheiro para pagar um advogado. É uma família de pouquíssimos recursos. E está representado por uma associação de Bangladesh lá no Porto. É um tratamento diferenciado, é um tratamento xenofóbico e é um tratamento inconstitucional. Mas o que eu falei? Olha, o representante dessa associação, vocês precisam entrar assim com uma ação de intimação. Direito à escola é um direito inerente a toda criança, inclusive isso faz parte dos direitos universais.
em que Portugal faz adesão a esse tratado. Tratado de Direitos Universais da Criança. A criança não pode ficar sem estudar. Que com número, sem número, não importa. Uma criança que saia de dentro do mar, veio nadando, chegou de Marrocos, matricula ela numa instituição de ensino e coloca essa criança para estudar. Isso é um direito. E aí vem a escola do grupamento lá do Porto dizer que, não, ela não tem o número de identificação fiscal correspondente a um domicílio aqui em Portugal. Ou seja, ela não tem domicílio fiscal e aí eu não vou matricular. Gente, existe isso. A gente conta esses casos e fica assim... É uma coisa, essas pessoas estão com parafuso a menos. Eu não sei, estou diante de uma situação dessa, eu não sei o que eu faço. Aí, determinadas situações que eles falam assim, nossa, mas a violência do imigrante. Existem casos? Sim. Existem casos que são realmente graves? Existem. Mas, do outro lado, vamos pensar, tá? Vamos fazer uma via de se colocar no lugar do outro. Quantos desses pais, mães, imigrantes que entram numa situação de desespero, que por estarem numa situação de desespero, não tem dinheiro para voltar para casa, não tem dignidade no atendimento à saúde, não tem dignidade no atendimento escolar, não comete uma loucura. Porque, a cabeça pira. Você vai num lugar e te joga pro outro, você vai num lugar e te joga pro outro, todo mundo brinca com você. Todo mundo brinca com você. E aí chega no final das contas, você começa a entrar numa situação de desespero, entra num colapso nervoso e faz uma besteira. Olha, fulano não presta. Vai olhar o que aconteceu com esse indivíduo desde que ele chegou no país. Eu não tô fazendo apologia à violência. Só tô dizendo que quando a gente vai ultrapassando os limites da esfera comum de uma pessoa que tem integridade mental, tem sanidade, existe um limite. E, olha, vou lembrar de um filme, acho que senão esse vídeo vai ficar muito longo, enfim, que é com Denzel Washington. E esse filme era quando ele desejava fazer um transplante de coração do seu filho. E ele não conseguia. Até que ele chegou nas últimas, sequestrou o hospital. E no que ele sequestrou o hospital, toda a comunidade ao redor ficou a favor dele. E aí o coração não chegava. O que ele falou? Abre o meu peito e tira. Dá até vontade de chorar quando lembro desse filme. Mas é isso. Eu sou horrível, eu sou muito emotiva. Em situações assim, a pessoa sai do país de origem, vem pra cá buscando novas oportunidades. Alguns países que de fato estão em guerra. E essas pessoas pedem asilo, não conseguem. E são tratadas, como eu disse, cidadãos de segunda classe. E uma criança em idade escolar não consegue estudar, está fora do ambiente da escola, atrasando a vida dela, porque tem um burocrata atrás de uma mesa que diz que não pode fazer a matrícula dela na escola, não insere na sociedade, marginaliza essa criança, porque diz que ela não tem um número de identificação fiscal de um residente português. Isso não existe em lugar nenhum. Não existe em portaria da administração pública, não existe no Serviço de Finanças, não existe no Tratado de Direitos do Homem, não existe na Constituição. Ou seja, é só um burocrata. O que é pior, não acontece nada com ele. Mas o quanto ele atrasou a vida desses cidadãos, dessa família, que ela corre de um lugar para o outro para tentar resolver um problema. Isso deve ser porque eu tô grávida, gente. Então, desconsidera essa fala, essas lágrimas, porque as grávidas choram mesmo por tudo e quase nada. Mas é um problema sério que a gente tem vivenciado em Portugal. Não estamos falando de um problema de saúde, como a gente falou sobre isso, como foi o roteiro do filme. Mas não precisa de um extremo. As pessoas não precisam estar em perigo iminente de morte para que elas enlouqueçam diante de uma burocracia desmedida, insana, e que a gente não consegue resolver. E quando você vai perguntar assim, olha, qual a base legal? Não tem, a pessoa não te fala. É uma decisão superior de quem? Qual o nome dessa pessoa? Baseado em quê? Porque toda a administração pública só pode agir com base nas leis e nos princípios gerais de direito, que dizem exatamente o oposto daquilo que vem sendo praticado. Olha, faz esse vídeo viralizar, por favor, para que as pessoas entendam e que elas podem, sim, buscar uma ação judicial através de direitos fundamentais que baseiam
a situação do imigrante aqui em Portugal.